Total. Mas ela total. não tem uma voz própria. O secretário-geral da ONU não tem recurso, não tem arma, não tem nada. Agora, é muito fácil bater na ONU, porque a ONU não pode bater de volta. Então, assim, a ONU não serve pra nada. Precisa da ONU, porque é a nossa única esperança. Às vezes fracassa, na verdade com frequência fracassa, mas as metas que a ONU tem são as mais difíceis. Você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Quer garantir sua vaga e iniciar seus estudos agora mesmo? Basta você clicar no botão aí embaixo. A superação dessas divergências. Qual que é o papel da ONU nessa história toda aí? Putz, você sabe que eu sou muito fã da ONU e sempre digo o mundo estaria pior sem a ONU. Se a ONU não existisse, a gente teria que fundar a ONU. Mas a ONU, querendo ou não, ela é uma plataforma para que os estados possam dialogar. Total. Mas ela total. não tem uma voz própria. O secretário-geral da ONU não tem recurso, não tem arma, não tem nada. Então ele depende da boa vontade dos estados. Mas ele é um lugar, ali é um lugar que quem tá afim de trocar uma ideia, senta ali, troca uma ideia, chega a algumas conclusões e aí a gente vai, e aí leva pro mundo, né? Chega lá, ó, família, olha só, aqui eu não... Mas cara, veja só, hoje você tem no Conselho de Segurança os Estados Unidos sendo parte desse conflito por meio de Israel e a Rússia se aproximando de forma histórica ao Irã. Então, a chance de uma resolução que tenha apoio dos dois é praticamente nula. Nula. Isso é o novo normal. O Brasil, eu acompanho muito de perto as negociações do G20. O G20 vai acontecer no Rio de Janeiro no mês que vem. São 20 países e cada um dos 20 pode bloquear uma resolução. Imagina você já planejou um jantar com 20 amigos? Impossível. Agora imagina com 20 pessoas entre os quais várias se odeiam. É praticamente impossível, cara. Porque um quer jantar às 19, outro à noite, nem falando do que vai ser enfim. Então, a declaração final vai ser um negócio super vago, porque há tanta divergência agora. Imagina você ter que escrever um texto que precisa da assinatura da Rússia e dos Estados Unidos. O que você vai falar sobre a guerra na Ucrânia? Nada. Então, o Brasil, o que o Brasil está fazendo? O Brasil está excluindo esses temas para chegar num consenso. E esses diplomatas, coitados, cara, mais uma versão. Aí a Rússia diz, não pode isso. Aí os Estados Unidos dizem, não pode ser isso. Não só sobre a guerra. Por exemplo, você fala, a humanidade deve trabalhar para superar a nossa dependência ou vamos apostar nas energias limpas ou renováveis. E aí a França diz, não, porque a França depende de energia nuclear. Não queremos renovável, mas limpa, porque a França considera a energia nuclear limpa. E aí a Arábia Saudita diz, não vamos falar mal da energia fóssil, porque a gente ainda depende... Então, assim, no final é um negócio assim... Sem sal pra cacete. Exato. Então isso você tem... Agora, é muito fácil bater na ONU, porque a ONU não pode bater de volta. Então, assim, a ONU não serve para nada, lá... A ONU serve para juntar dados, é fundamental. Então, a gente saber quantas pessoas no mundo estão passando fome. A ONU coleciona esses dados. E a gente sabe que hoje 10% da população vive numa situação de insegurança alimentar. 800 milhões de pessoas não têm certeza o que eles vão comer amanhã. É uma catástrofe e é um fracasso da humanidade em tantos sentidos. A gente... tem tantos avanços tecnológicos e a gente não consegue alimentar 10% da população mundial por causa de conflitos, o desperdício de dimensões épicas de alimentos, a gente não consegue não é falta de aquilo. Comida, não né? é falta de comida. O Brasil, junto com a Rússia e talvez 3 outros países, consegue alimentar muito. Mas tem problemas, inclusive internos, não é só guerras entre países. Às vezes você, por exemplo, no Sudão, a ajuda da ONU não chega porque você está numa guerra civil entre duas facções das Forças Armadas e as facções não deixam a comida entrar, porque eles querem que a outra sofre baixas em função da fome generalizada. Que doideira, né? Então, esses dados são fundamentais, mas eu sempre digo, se os dois lados estão brigando na ONU e não conseguem chegar a um consenso, é melhor do que não ter nenhum diálogo.
Porque às vezes há casos de... Porque pelo menos se estabelece uma relação pessoal, pode ser de inimizade. Mas a representante permanente dos Estados Unidos na ONU conhece o representante permanente da Rússia como se fosse assim um familiar que estão brigados, mas eles se veem todos os dias. Então, sei lá na frente, de repente eles... Entendeu? Porque aí vem a questão que acho que a gente nem está falando. Para a gente salvar ou proteger a humanidade, é preciso que esses países colaborem, por exemplo, no combate contra as mudanças climáticas. Isso, a maior questão que na minha área as pessoas hoje debatem é como uma nova Guerra Fria entre, de um lado, a Rússia e a China e do outro, o Ocidente, os dois países, os dois blocos querendo atrapalhar o outro, como esses dois lados conseguem colaborar no combate contra as mudanças climáticas. Porque se um lado falar, não quero porque eu te odeio, então todo mundo vai se ferrar. Né? Então essas tentativas de preservar o diálogo, às vezes eu faço uma viagem para... É uma espécie de networking, assim, eu vou lá, tal, aí tem um participante americano, eles discordam o dia inteiro, assim, é meio chato, porque eu ouço pela 15ª vez o argumento do russo, pela 15ª vez... Aí tem um jantar, meio climão, né, porque é complicado, aí todo mundo vai para casa. Eu me pergunto assim, para que a gente está fazendo isso? Mas é para, pelo menos... Você já fez isso algumas vezes? Muito, toda hora. Toda hora. No negócio do G20 tem... o T20, por exemplo, são os think tanks do G20, né? Ou seja, pesquisadores dos 20 países. No BRICS, enfim, toda hora acontece, mas é fundamental. É fundamental. Uhum. Então, eu acho que a gente conversou disso na última vez, em fevereiro, eu participei de uma conferência na Índia, onde teve russos e ucranianos. E eu estive numa reunião com os dois lados que foi terrível. Eu queria dizer, gente, vamos encerrar logo, porque seria um péssimo diplomata, porque eu não consigo esconder o que eu penso e tal. Eu tô lá, eu também seria péssimo. Mas é importante que os dois lados conversem. E aí, para responder sua pergunta, é importante. Tem gente dizendo que a ONU custa muito dinheiro. Não custa muito dinheiro. Não custa. A ONU que menos tem recurso. Né? Então, precisa da ONU porque é a nossa única esperança. Às vezes fracassa, na verdade com frequência fracassa, mas as metas que a ONU tem são as mais difíceis, porque a ONU só tenta resolver quando a questão está muito difícil e os países de forma entre eles já não conseguem mais. Então você diz, mas o que a ONU resolve? Às vezes ela resolve o fato dos dois lados se conhecerem, dialogarem, só de evita o surgimento de outros conflitos que hoje não existem, graças à atuação preventiva da ONU. Missões de paz, muitas vezes, evitam o surgimento de uma nova guerra. Mas a ONU não acaba sendo creditado por isso. Né? Ninguém fala, nossa, graças à ONU, essa guerra aqui nunca existiu. É a mesma coisa no 11 de setembro, por exemplo. Se o governo Bush, na época, teria dito, gente, tem uma ameaça concreta de um ataque terrorista. Então, infelizmente, durante o dia 11 de setembro, nenhum avião vai decolar nos Estados Unidos. O prejuízo teria sido gigante. Como ninguém nunca imaginou que algo assim poderia ocorrer, a popularidade do governo provavelmente teria caído. Pois, cara louco, assim, que isso? Ataque terrorista, morrem uns 100 pessoas. Os caras causam esse prejuízo enorme na economia americana, mas teriam evitado algo que ferrou os Estados Unidos e o Oriente Médio subsequentemente. Então, nisso eu acho que a ONU funciona bem. E tem diplomatas que evitaram grandes brigas e guerras entre países e nunca serão publicamente reconhecidos por tal. E aí ainda tem gente que fala, coisa, né? Porque conseguiu, né? Conseguiu resolver. Então, assim, se você compara o custo da guerra na Ucrânia com o custo da ONU, você percebe que a ONU custa muito pouco e financiar guerras é um negócio extremamente caro.